Plagiar um trabalho acadêmico pode dar muita merda. Inclusive, um monte de gente toma processinho. Processinho por terem plagiado em teses, dissertações e TCC. Mas o que é plágio? Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Vidotto, eu sou mestre em psicobiologia, doutor em genética, adoro falar sobre ciência, às vezes eu falo um pouquinho sobre comida e eu adoro piada que ninguém mais acha engraçado. E antes da gente começar, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário bem fofo aí embaixo pra mim, porque eu tô carente. Plágio é um termo jurídico que, definição lá do Oxford Languages. Significa a apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzido por outras pessoas. Plágio, cometer plágio é um crime, e você pode sofrer muitas consequências negativas por conta disso. E por que é crime? Porque o plágio consiste em violação de direitos autorais e também falsidade ideológica. Meu Deus do céu. Falsidade ideológica é você tentar se passar por alguém. Então, não é uma boa coisa de se fazer, não. O problema é que muitos alunos nem sabem o que é plágio. Eles estão escrevendo seus trabalhos lá, achando que tá tudo certo. É daquele jeito que tem que ser feito. Mas muitas vezes você tá cometendo plágio sem saber. E olha, a justiça não tá nem aí, tá? Se você cometeu plágio sem saber, você cometeu plágio e você pode tomar um processinho. Mas como evitar o plágio? Primeira coisa, entenda que tudo que você escrever veio de algum lugar. Ah, mas eu pensei isso aqui, eu criei na minha cabeça. Será? Na ciência, aquilo que você cria, geralmente é resultado de uma pesquisa que você fez. Pode ser que na pesquisa teórica, se você trabalha com autores, você pensou alguma coisa sobre eles, mas será que aquilo é seu mesmo ou você leu em algum lugar e esqueceu? Por isso, você tem que escrever já pensando de onde está vindo essa ideia. Ou então, às vezes, você está lendo um trabalho e você vai citar ele na sua pesquisa, você sabe de onde está vindo a ideia. Não está vindo da sua cabeça. Não veio do além. Você está tirando de algum lugar. Apaga essa ideia aí de, eu pensei, portanto a ideia é minha. Pode ser que você está cometendo um plágio aí e nem sabe. Segunda coisa, toda vez que você for falar de uma pesquisa, você tem que referenciar ela no seu trabalho. Sabe esse nome que a gente coloca no final de uma frase, quando a gente cita um estudo? Essa é a referência. Você tem que colocar a referência ali e depois na sua lista de referências bibliográficas. Então, para resumir, as coisas que vêm na sua cabeça provavelmente estão vindo de algum autor e às vezes você esqueceu. E toda vez que você falar o que alguém falou, ou citar uma pesquisa, citar um resultado, qualquer coisa, você tem que colocar no final da frase o nome desses autores, dessa autora, desse autor, tá? Mas não é porque você está colocando um nome no final de uma frase que você pode simplesmente copiar um texto e colocar no seu e falar que, olha, estou referenciando. Tipo, você pega um trecho de um trabalho, copia e cola no seu, coloca o nome no final da frase e fala, referenciei. Não é bem assim que as coisas funcionam. E aqui eu te apresento a diferença entre conceitos de citação direta e citação indireta. A citação direta é quando você literalmente copia um trecho de um trabalho, coloca no seu e fala para quem está lendo o trabalho que aquilo é uma cópia direta. E você tem que fazer isso formatando esse trecho de outra forma. Na ABNT, a gente geralmente coloca frases mais curtas entre aspas, e quando é um pouquinho mais longo, a gente coloca um recuo no texto. Isso mostra para os leitores que você copiou esse trecho e colou no seu trabalho. E aí você pode colocar o nome da referência, o nome dos autores, tranquilo, que as pessoas vão saber que você copiou e isso tem um objetivo no seu trabalho. Já na citação indireta, que é o que você mais vai fazer na sua pesquisa, você tem que ler, entender e escrever sobre aquilo com as suas próprias palavras. Ou seja, uma pessoa falou uma coisa, você lê aquilo, entende o que foi dito e fala sobre aquele assunto, ou sobre aquele resultado, ou sobre aquela pesquisa com as suas próprias palavras, sem copiar e colar. Porque aí a gente vai saber no seu texto que você está colocando no final da sua frase um nome de um autor ou de autora, que você entendeu esse trabalho, que você leu e que você está citando ele sem copiar e colar isso no seu trabalho, como uma citação direta faz. E como a citação indireta é a mais comum, você vai precisar fazer o tempo todo, eu vou te ensinar uma técnica para você nunca mais ter medo de plagiar. Esse negócio é infalível, mas você tem que colocar em prática do jeito certo. Eu chamo essa técnica de telefone com fio. Eu divido ela em 3 partes. Primeiro, você vai ler o trecho que você quer citar. Leia o trecho. Aí você vai parar um pouquinho e pensar. Pensa sobre o que você acabou de ler, sem olhar para o texto, por 1 minuto, 2. Fica pensando assim, Depois de pensar, você vai escrever o que você entendeu com as suas próprias palavras. Então, você lê, você pensa e depois você escreve. Você vai escrever sem olhar para o texto. Você vai escrever de memória o que você entendeu. Isso aqui já é fabuloso, na verdade, porque escrever algo que você entendeu de memória já facilita muito
a sua memória a se tornar mais fácil de ser acessada no futuro. Ou seja, você vai se lembrar muito mais do que você está citando do que se você simplesmente lesse e copiasse e colasse no seu texto. Então aqui você resolve dois problemas. Você cita sem plagiar e ainda vai se lembrar do que você escreveu. Vamos entender como que a gente faria isso na prática? Olha só, vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Vamos olhar esse trabalho aqui da Sabrina Martins Barroso, lá de 2010. Ela fala o seguinte, ó. Foram selecionados 333 trabalhos, nos quais foram analisadas as categorias de divulgação, discurso, temática, autoria e metodologia. Os resultados indicaram aumento nas publicações sobre o tema nos últimos anos, dificuldades para localizar artigos nas bases virtuais, predominância de trabalhos de natureza empírica relacionados ao estudo de instrumentos, especialmente dos testes psicológicos, e maioria de artigos de autoria única e feminina. Beleza, é isso. Esse aqui é o resultado desse trabalho da Sabrina. O que eu vou fazer? Eu vou ler, eu vou entender o que ela falou e vou citar. Então, por exemplo, disso aqui que eu entendi, ela fez uma pesquisa com 333 trabalhos e observou que há uma maior frequência de trabalhos com publicação de mulheres e eles têm natureza empírica. Eu lembrei disso. Vamos ver como que eu escreveria agora. Uma análise da literatura, né? Foi o que a Sabrina fez. Então a gente pegou já uma informação que não tinha no que a Sabrina falou aqui. Ela fez uma análise da literatura, é um trabalho sobre isso. Então olha só, já trouxe um elemento novo. Uma análise da literatura brasileira. Ela também não falou isso aqui nesse trecho que eu tô citando, mas ela falou em outros lugares do trabalho dela. Então, ó, olha só, né? Eu, claro, fiz isso aqui lendo depois de ter lido o trabalho todo, tá? Sobre avaliação psicológica, mostrou que a maioria das publicações da área são de autoria feminina. Pronto, eu não copiei nada do trabalho dela aqui, dessa citação. Eu entendi o que ela fez. E aí eu escrevi com as minhas próprias palavras. E no final da frase eu coloquei o nome dela e o ano. E aí, claro, gente, isso aqui é um tipo de citação que pode ser muito diferente para cada tipo de formatação que você vai ter que usar, tá? Aqui a gente está pensando mais na ABNT e também em formatação para artigos científicos, mas seguindo a ABNT, você vai fazer desse jeito aqui, tá? Então, resumo, ó, plágio é crime. Você não tem que cometer plágio, não pode cometer plágio. E agora, depois desse vídeo, você entendeu que para você fazer citações, você tem dois tipos de formas de fazer isso. A primeira delas é a citação direta, que você copia e sinaliza que copiou para o leitor. E a outra é a citação indireta, que você lê o trabalho e escreve sobre ele com suas próprias palavras. Qual que é a melhor técnica para você fazer isso? É o telefone com fio. Você lê o trabalho, pensa sobre ele e escreve com suas palavras de memória o que você entendeu. Assim, é muito improvável que você vai cometer plágio. Assim, tem mais uma dica bônus aqui. Toda vez que você for escrever seu trabalho, você vai pegar trechos de outros trabalhos para compor o seu, certo? Quando você for revisar o seu trabalho, você tem que criar fluxo, as ideias têm que ficar mais claras, tem que ser fácil de ler, né? Quando você for fazer isso, você vai alterando também o trecho, esses trechos que você citou, e aí você consegue também reduzir ainda mais a chance de ter plagiado sem querer. Então, a revisão do seu trabalho vai tornar ele ainda mais seu e mais distante daquilo que você leu. Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Manda nos comentários aqui o que eu poderia explorar sobre esse assunto. Se vocês gostaram do vídeo, dá like, se inscreve e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo!